Você já fez alguma aplicação de toxina botulínica, o tradicional Botox? Esse é um dos procedimentos mais realizados na dermatologia atualmente e ele tem o objetivo de prevenir o surgimento de rugas e linhas de expressão e retardar o envelhecimento. Mas existem muitas dúvidas sobre o uso da toxina botulínica e é exatamente para isso que a gente está produzindo esse vídeo hoje. Eu vou conversar com a dermatologista Ariane Santos, que vai esclarecer tudo sobre Botox. O tempo certo para iniciar o procedimento? Será que existe algum recurso que você possa fazer para aumentar a durabilidade do Botox e deixar o rosto sem linhas de expressão por mais tempo? Enfim, tem muita dica bacana nesse vídeo de hoje. Já peço que você compartilhe com quem você conhece, com quem quer prevenir o surgimento de rugas, por quem quer se manter com a aparência mais jovem por mais tempo, né? E também peço que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque tudo que for postado aqui no Viver Bem, você será informado em primeira mão, tá bom? Agora sim, vamos à nossa entrevista. E para tirar todas as dúvidas sobre Botox, nós estamos recebendo a dermatologista Ariane Santos, parceira do Guia Viver Bem. Tudo bom, doutora Ariane? Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. Obrigada, Ju, pelo convite. É um prazer também estar aqui para esclarecer as dúvidas para vocês. Chegaram várias dúvidas sobre Botox, mas eu gosto sempre de começar pelo início. Quem não sabe nada de Botox, explica pra gente o que é o Botox e por que ele vem sendo tão utilizado, né, nessa questão dos tratamentos de beleza. Tá bom. Então, o Botox, gente, é o nome comercial da toxina botulínica. A toxina botulínica é uma substância que a gente aplica na musculatura para suavizar a contração da musculatura, suavizando a formação daquelas rugas. Então, a gente geralmente usa ele na região onde a gente tem a contração e as rugas dinâmicas, que são aquelas rugas que pioram com a força da musculatura, para justamente evitar que essas rugas vão marcando a pele e vão ficando na pele mesmo sem você fazer aquela contração. Doutora Ariane, tem muita gente que usa Botox antes mesmo da ruga aparecer. Por quê? Isso. Então, hoje em dia, a gente recomenda justamente esse Botox preventivo, que é, como eu acabei de falar, para evitar que aquela ruga vá marcando a pele. Então, se você pensar em um papel, se você dobra o papel e deixa o papel dobrado, o que é que acontece? Aquela marquinha vai ficar. E mesmo que você desdobre o papel, ela não vai mais sair. Na nossa pele é do mesmo jeito. Se você tem uma contração lá repetida, você vai marcando a pele e aquela ruga não vai mais sair, mesmo quando você não estiver contraindo o músculo. Então, com isso, a gente orienta, né, que a pessoa faça antes de que a pele marque, para evitar que aquela marca aconteça e você não consiga mais tirar com tanta facilidade. Quando é essa fase? A partir de que idade está liberado o uso do Botox? Então, assim, isso é muito variável, né? Depende da genética, da contração muscular de cada pessoa. Mas vamos dizer que por volta dos 25 aos 35 anos, essa é uma média bem válida, porque é a que acontece na maioria das pessoas, que essa ruga vai começando a chamar atenção e vai começando a marcar a pele. Em que músculos do rosto, doutora Ariane, o Botox é mais aplicado ou também até esticando aí? Onde ele pode ser aplicado e quais são os resultados esperados? Então, assim, as regiões mais comuns de aplicação é justamente no terço superior da face, que é onde a gente tem a maior mímica, a maior contração. Então, quando a gente contrai para cima e faz aquelas ruguinhas aqui na região da testa, aqui entre as sobrancelhas, que é a glabela, que a gente chama ruga do bravo, que a gente faz muito essa contração, principalmente porque a gente mora num lugar ensolarado, então a gente contrai também quando anda no sol. E os pezinhos de galinha, né? Quando a gente sorri. Então, essas são as áreas mais comuns que a gente começa a aplicar, geralmente até mais precocemente. Mas o Botox pode ser aplicado em qualquer musculatura que você deseje suavizar a ação daquela musculatura. Então, a gente pode aplicar também em sorriso gengival, pode aplicar no terço inferior da face para melhorar o contorno do rosto, nesse músculozinho aqui que puxa o cantinho da boca para baixo, no músculo do pescoço, quando a pessoa tem muita contração nessa musculatura. Claro que vai depender de cada situação, analisando cada caso. Mas essas outras indicações, geralmente, elas vão vir
mais para frente. As primeiras, geralmente, nesse terço superior da face. Certo. E o tempo de duração? Qual é a durabilidade do Botox? Porque eu vejo que as pessoas têm que ficar reaplicando a cada quantos meses aí? Quando é que deve ser feita essa reaplicação? Então, assim, essa durabilidade, ela vai variar, né, de acordo com cada organismo, porque vai depender da força muscular, do metabolismo da pessoa, da intensidade de exercícios físicos que ela faz. Então, tudo isso interfere, tá? Então, numa própria pessoa, você pode ter alteração de durabilidade em períodos diferentes, se ela tiver com o metabolismo mais acelerado ou fazendo mais atividades físicas. Então, isso é importante da pessoa saber para não criar aquela expectativa de uma durabilidade irreal. Muitas pessoas ainda têm uma crença que o Botox dura 6 meses. Mas, gente, isso é variável. Principalmente se você for ler a bula, na bula ele fala que a durabilidade média é de 3 a 4 meses. Então, o músculo ele fica, na verdade, bem paradinho uns 2, 3 meses. E depois você vai tendo retorno gradativo da força muscular. Então, o músculo vai voltando a se movimentar aos poucos. E aí vai chegar um momento que as rugas vão começar a voltar a aparecer. E aquilo vai incomodar a pessoa novamente. Mas assim, o efeito total que a gente chama é quando todo o músculo voltou a funcionar como antes da aplicação. Então, quando a gente pensa nisso, a durabilidade é uma média de 4, 5 meses, tá? Algumas pessoas se incomodam menos, algumas pessoas se incomodam um tempo mais. Vai depender justamente dessa sensibilidade de cada um de perceber aquele retorno. Mas ele não fica aquele estático, paradinho, durante todo o período. Aos poucos ele vai voltando a movimentar, porque os músculos vão recuperando a sinapsezinha e voltando a ter aquele movimento. Então, é um retorno gradativo. Então, a gente fala que, em média, entre 4 e 5 meses é um período médio. Algumas pessoas têm uma durabilidade menor por causa dessas outras questões que eu expliquei para você. Então, vamos pensar que é como a gente não vai no salão e retoca o cabelo, né? Em 4 meses. Vamos pensar que é mais ou menos isso. Você vai cuidar da sua pele para poder ter um efeito mais duradouro, em média, desse período também. 2 a 3 vezes ao ano, tá? E aí, pensando que quando você faz com essa regularidade, você vai estar prevenindo o surgimento daquela ruga que não vai sair. Então, assim, quando a gente pensa em retocar antes da musculatura voltar a ganhar força, a gente está reforçando aquela ação preventiva do Botox, tá bom? Uma dúvida muito comum, esse uso contínuo vai aumentando a durabilidade ou não? Não, o uso ele não muda a durabilidade, porque o que acontece? A toxina, ela impede a conexão do nervo com o músculo. Então, ela vai inibir aquela sinapsezinha que vai fazer a contração muscular. Então, nosso organismo ele é muito inteligente. Aquela sinapse que eu bloqueei, ela fica bloqueada. Só que o nosso corpo vai criando novas. Então, por isso que aos poucos ele vai retomando o movimento. E essa média de durabilidade, ela é a maioria, na maioria dos períodos, ela é a mesma, independente da frequência que você vai fazer a toxina. Só que com o aumento da idade, a gente vai envelhecendo e a pele vai ficando menos densa, mais flácida. Então, por isso que a gente às vezes vai precisando de doses maiores, por causa do processo do envelhecimento, porque ele não para, ele é contínuo, tá? Isso. O Botox não vai fazer com que as rugas não apareçam com o passar dos anos, né? Isso, ele vai retardar e vai retardar aquela marca na pele. Mas o processo de envelhecimento, ele continua, tá? Naturalmente. Só que a gente vai usando artifícios para retardar as marcas na pele, tá? Doutora Ariane, uma dúvida que a gente recebeu de uma seguidora foi falando que a dermatologista dela não fez o retoque do Botox depois de 15 dias. Todo mundo precisa fazer esse retoque? Tá, então vamos lá. O retoque, vamos chamar de uma forma mais certa, ele é uma complementação da dose. Então, quando o médico avalia o paciente e avalia a musculatura, ele escolhe uma dose para aquela musculatura. Vamos pensar que é igual um antibiótico. Eu escolho a dose certa para tratar aquele problema do paciente.
Então, às vezes, o músculo da pessoa é mais forte do que a gente pensou e a dose não é suficiente. Então, nesses casos, a gente complementa a dose entre 15 e 21 dias, porque o tempo de ação dele, ele começa a agir só do segundo para o terceiro dia e completa a ação por volta de 14 dias. Por isso que a gente não retoca antes, porque ele ainda está agindo, tá? E aí, justamente esse retoque, que todo mundo chama de retoque, a complementação da dose, ela é feita quando o músculo não atingiu o objetivo, não foi suficiente a dose inicial. Mas aquela dose inicial for suficiente, a gente não precisa complementar a dose, inclusive até melhor quando a gente atinge a dose inicial, porque a gente não fica reaplicando. Quando a gente fica reaplicando, é como se você estivesse vacinando o seu organismo e pode criar um aumento de resistência à toxina. Por isso que a gente sempre dá um prazo mínimo de pelo menos 2 a 3 meses para fazer uma nova aplicação de Botox. A gente não faz com intervalos mais curtos. E o retoque, ele é nesse período programado, entre 15 e 21 dias, e não depois de um mês, para justamente não dar esse aumento, né, na resistência da ação da toxina. Então, por isso que a gente complementa apenas quando é necessário mesmo. Só mais uma dúvida para a gente terminar. Além do Botox, é preciso continuar com os outros tratamentos de pele ou só o Botox é suficiente? Certo, ótima pergunta. O Botox é um procedimento inicial, gente. Geralmente é por onde as pessoas começam. Mas o Botox, ele não resolve todos os problemas. Como eu falei, ele é só o início. Ele vai diminuir a contração muscular. Mas a gente precisa reforçar a pele, estimulando a produção de colágeno, promover a sustentação da pele, quando a gente usa alguns preenchedores para devolver sustentação em algumas regiões, porque o processo do envelhecimento e da flacidez, ele é contínuo. Então, a gente tem que tratar a pele como um todo e não só a contração muscular. A contração muscular é só o pontapé inicial daquele tratamento. E lembrar também do skincare, né? De todos os produtos que a gente vai usar em casa, que vão suavizar e melhorar a qualidade da pele. Que isso também é muito importante, inclusive para a durabilidade do Botox, porque a qualidade da pele, ela é importante também na hora da contração muscular. Ótimo, doutora Ariane, muito obrigada. Tenho certeza nada, que muita gente tirou dúvidas aí sobre Botox. Que bom, é sempre um prazer, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Quem quiser me seguir lá no Instagram, eu posso tirar qualquer dúvida, pode me mandar mensagem por direct que eu respondo todas as perguntas que chegam para mim. O Instagram, fala que as pessoas estão assistindo aqui no YouTube e vão querer ver lá no Instagram também. Tá bom, então é Ariane com 2 N's e Ariane Santos, Dermatologia. Tá? Podem seguir lá. Vou colocar aqui todas as dúvidas. Obrigada, Ju. Doutora Ariane, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite.